Vá até Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19, enquanto estamos a desfolhar, queremos glorificar a Deus pela vida e pela oportunidade eufórica que o Senhor nos concede e por estarmos aqui na presença dEle, que é o lugar que não deveríamos ter saído nunca. E também louvar a Deus por aquilo que Ele fez no nosso meio no dia de sexta-feira na vigília. Grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo, por isso nós glorificamos a esse maravilhoso e grandioso Deus. Aleluia! Quem já encontrou, diga amém. Apocalipse, capítulo de número 19, verso 11. Apocalipse, capítulo número 19, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aleluia. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Glória a Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua costa e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16 e último. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, te glorificamos. Senhor, Tu és bom, ninguém é igual a Ti, ninguém é semelhante a Ti. Só Tu és Deus, Tu és o Pai, Tu és o Altíssimo entre esta nação, tanto quanto nos céus e na terra. Glorificamos o Teu nome. Pai, a nossa oração é que o Senhor nos situa na sintonia do Teu Espírito, nos coloca na frequência da Tua graça, e queremos permanecer na estação da Sua glória nesta manhã, para que o Seu nome seja glorificado neste lugar. Abra entendimento, faça com que, poderoso Deus, a sabedoria personificada, meu Pai, seja implantada nos nossos corações por amor do Seu nome. Esta é a nossa oração, crendo e confiando em Ti, porque o Senhor é o único a quem devemos louvor e honra, e a quem prestamos culto, em o nome de Jesus. Alguém diga amém? Amém. Tomemos nossos assentos por gentileza. Aleluia. Que não peço. Amém. Glórias a Deus. Abrimos aqui a nossa Bíblia do livro de Apocalipse. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem, mas o Senhor certamente fará graça. Aleluia. Amém. E não fecha a tua Bíblia, porque vamos pregar estudando a Bíblia hoje. Amém? Alguém está disposto? Alguém está pronto? Amém? Apocalipse é um livro que nós quase que conhecemos e desconhecemos ao mesmo tempo, porque é um caminho, é uma travessa, é uma, digamos, é uma via que ninguém gosta de passar por aí. Parece que há muito engarrafamento aí. No entanto, procuramos contornar o máximo possível desta via. E hoje nós gostaríamos, junto com a igreja, meditar neste livro muito bom, muito poderoso. E saiba que Apocalipse é um livro que requer bastante atenção, porque é um livro complexo de interpretação, tem elementos, tem eventos, tem, digamos, coisas espelhadas aqui neste livro que requer revelação da parte de Deus para interpretar. Por isso considera-se um livro difícil de interpretação. Mas da mesma forma que o homem que escreveu esse livro, a saber, João, foi revelado esse mistério, esta palavra da parte de Deus, o mesmo Espírito que revelou em João é o mesmo Espírito que é capaz de nos revelar, a fim de abrir nosso entendimento e compreendermos essas Escrituras.
Apocalipse é um livro que não faz referência a nenhum dos livros da Bíblia. Em contrapartida, ela faz alusão a alguns eventos da Bíblia Sagrada. Tenho dito que não tem um texto específico no Apocalipse que nos leva num texto bíblico, mas ela é o livro que faz mais alusão aos demais livros da Bíblia Sagrada. E no Apocalipse fala da escatologia. A escatologia é a doutrina dos últimos tempos, onde fala da palavra revelada, das coisas não só que hão de acontecer. Apocalipse não se limita só em coisas que hão de acontecer, mas Apocalipse trata, fala e retrata de coisas que estão acontecendo, de coisas que vão acontecer e das coisas que já aconteceram. Por isso é necessário que quando estamos a estudar, a meditar, a ler o livro de Apocalipse, precisamos nos situar se o evento que está a acontecer já passou, se o evento que estamos a ler está a acontecer, ou se o evento que estamos a ler está por acontecer. Portanto, o Apocalipse trata de um evento maravilhoso que trata sobre o tratamento, o cuidado que o Senhor dará à sua igreja. Aleluia. Há várias correntes que se levantam a favor do livro de Apocalipse, que quando estamos a estudar é necessário que nós levamos em concordância. Existem alguns teólogos, alguns estudiosos bíblicos que dizem que Apocalipse, quando a igreja for arrebatada, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia. Há outros que defendem que a igreja será arrebatada quando estiver a passar na grande tribulação. E há outros que defendem que em Apocalipse, a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação, muito menos na tribulação, e que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas eu confio e eu prego uma mensagem que a igreja não há de passar na grande tribulação, que a igreja que permanecer fiel ao Senhor será arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia. Assim como Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o anjo foi para lá, disse: Ló, pega a tua família, pega a tua casa e saia da cidade, porque eu vou destruir a cidade. E de igual modo que a igreja vai sair desta terra antes da grande tribulação. A grande tribulação é a ira do Senhor que será despejado sobre esta terra e contra aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então eu prego o pré-tribulacionismo, onde a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia. E ela começa com um homem chamado João. A Bíblia fala que João começa a escrever. João, que naquele tempo a igreja estava passando por uma perseguição muito forte. A igreja estava sendo perseguida. Os demais apóstolos já estavam mortos e João era mantido preso, aleluia, sob o governo do Domiciano, o governo romano. E João estava sendo preso. A Bíblia fala que João é lançado numa cadeia, numa ilha chamada Patmos. Era uma ilha que não tinha continuidade territorial, era uma ilha que era distante das demais terras, era uma ilha pequena que era usada como cadeia, era usado como prisão. E João lhe tiraram da cidade e lhe lançaram naquela ilha para estar preso. Aleluia. E isso conota algo muito extraordinário. Ninguém entenderia, ninguém perceberia que era na ilha de Patmos, que era naquelas condições que o João receberia uma revelação da tamanha dimensão como é o Apocalipse, numa prisão, num deserto, numa ilha de Patmos. É assim que nós também devemos nos encontrar diante do Senhor. Há um momento que estaremos em ilha de Patmos, é para que o Senhor nos mostre a sua grandeza e nos revele o seu plano. Às vezes estamos no deserto, não é para nos manterem presos e estar aí o limite da nossa vida, mas é para que a revelação de Deus, é para que o Senhor, que está em espírito, e nos mostra, me revela o seu plano, o plano para a minha vida, o plano para o meu ministério, o plano para a minha igreja, o plano para a minha casa, o plano para a minha família. Aleluia.
Agora ele está dizendo que estando lá, ele fala que ele foi arrebatado ao Espírito. João diz que foi arrebatado ao Espírito. Ele não saiu do seu corpo para os céus, mas é o seu espírito, o seu sentido, que foram arrebatados. É uma tipologia daquilo que será a igreja. Aleluia. A igreja vai ser arrebatada também. A igreja, só que diferente de João, a igreja terá um corpo transformado. Seremos arrebatados com um corpo glorioso, não com este corpo de carne, mas é um corpo glorioso pelo qual seremos arrebatados aos altos céus. Agora João está lá nos altos céus. Ele está falando que ele lá nos altos céus, ele diz no versículo 9 do capítulo 1, acompanhe comigo, você que pode. E ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Cristo Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João disse que não estava na ilha de Patmos por causa da riqueza dele, não estava na ilha de Patmos por causa da casa dele, não estava na ilha de Patmos por causa das coisas que ele tinha. Ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vai te conduzir a algum lugar, vai te levar a algum lugar que você vai achar que Deus não está naquele lugar, mas é mesmo lá onde a grandeza de Deus vai se manifestar. E ele diz: e nos fez reis. Aleluia, aleluia. Ele diz que eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João está a falar que quando ele estava na ilha de Patmos, ouviu uma voz. Depois dele ser arrebatado nos altos, ouviu uma voz. Mas só que algo de referência toma minha atenção. No versículo de número 6, João está a dizer assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja dado a glória para todos sempre. João está falando que aquele Cristo pregado, aquele Cristo anunciado, nos fez reis e sacerdote. João não estava a mentir. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Deus, ele é rei, ele é também sacerdote. Deus nos chamou para reinar, Deus nos chamou para ser sacerdote. E Pedro está a confirmar isso em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro está a dizer, aleluia, que nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real. Ele diz que somos sacerdócio real. Ele está a dizer que cada crente, cada membro desta igreja precisa se entregar em sacerdócio a Deus, deleitar-se no altar, entregar-se no altar. Não entrega a casa, não entrega o carro, entrega a tua alma, entrega o teu espírito no Senhor. E Paulo está a dizer: rogo-vos, pois irmãos, em Romanos 8, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus Pai, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O culto racional não é intelectualidade, o culto racional não é o bem falar, o culto racional não é metodismo. O culto racional é entregar-se como sacerdócio, é entregar-se como sacerdócio. Cristo, como somos sacerdote, nós somos o sacerdócio que se entregamos ao altar. Aleluia. João ouvi a voz, aleluia. Eu ouvi a voz que me dizia, quem que dizia a voz? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. João está a escrever os elementos que está recebendo o Espírito a favor da igreja que está na Ásia, pelo comportamento da Ásia. É a igreja de Éfeso, da Esmirna, a igreja de Pérgamo, da Tiatira, da Sardes, da Filadélfia e da Laodiceia. Já no versículo 13, a Bíblia está dizendo que aquele que lhe falou, escreva para, aleluia, as 7 igrejas. João está dizendo que eu estou a virar. Quando eu estou a virar, eu estou a ver no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem,
vestidos de uma roupa comprida e cingiram no peito com um cinto de couro. João está dizendo que estava a ouvir voz, mas quando ele vira, estava 7 castiçais. Sabe aqueles desenhos que aparecem como candeeiro, onde se coloca a vela? Aleluia. Ele está vendo 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais ele está vendo um semelhante a filho do homem. Ele está vendo Jesus de uma veste branca, de um cinto de couro. Está falando da magnitude, está falando da grandeza e da glória de Deus. E João não para por aí. No versículo 16 ele está dizendo: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Naqueles 7 castiçais não só tinha o mestre lá, mas também tinha 7 estrelas. Castiçais está falando das 7 igrejas, e a estrela está falando dos pastores. Está falando dos pastores das 7 igrejas. Como assim o pastor a estrela representa o pastor das 7 igrejas? A Bíblia diz que Cristo é a estrela da manhã, então a estrela é Cristo. Mas aqui João está dizendo que as 7 estrelas representam os 7 pastores das 7 igrejas. Quando eu recuo em João 8, a Bíblia diz, Jesus falando para o discípulo: o vosso pai Abraão alegrou-se quando viu o meu dia. Abraão ficou feliz, Abraão se alegrou. A pergunta que se levanta é: quando é que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Quando é que Abraão viu a Jesus e ficou feliz? Então quando a gente vê Jesus, a ideia é se alegrar, a ideia é celebrar. Quando eu me encontro com Jesus, a ideia é rir à toa, estar alegre, estar feliz. Em Gênesis 15, a Bíblia diz que o Senhor tirou Abraão para fora. Aleluia. Abraão queria filho, mas Jesus está dizendo que ele estava triste por não ter filho. Mas em João 8, Jesus está dizendo que ele se alegrou quando viu o meu dia. Então não é a situação que dita alegria, é encontro com Jesus que dita a felicidade. Agora Abraão está saindo para fora, está levantando a cabeça, está vendo milhares de estrelas. Aleluia. Jesus está dizendo: a tua parentela, a tua descendência vai ser como as estrelas. Agora eu estou a me perguntar, a Bíblia diz que aquilo foi lhe imputado como injustiça. Por ele ver a estrela, lhe imputaram como justiça. Vai ser pai da multidões. Mas só que é um injusto que estava lhe colocar, lhe imputar a justiça. Por isso é que o injusto não pode ser pai de muitos. Deixa eu abrir isso. Aleluia. Agora está vindo Jesus, que é um justo, está morrendo na cruz, está ressuscitado. Ele é o único justo, está me fazendo justo. Por isso é que eu posso pregar, posso adorar, tenho acesso aos céus, porque é o justo que me justificou. Hoje eu posso ser a estrela. Se Abraão tem a descendência da estrela, mas é um injusto que recebeu a justiça. Agora esta igreja é um justo que está a imputar a justiça naqueles que creem nele, que ele transformou em justo. Agora a missão da estrela não é simplesmente estar no céu. Aleluia. É Jesus que é luz, e a estrela precisa ou não ter iluminação, precisa de luz. Então, como estrela, como pastor, quem me ilumina é Jesus. Agora lá em Belém está a nascer um menino, está a nascer um rapaz, e tinha um mago do Oriente. É a missão do pastor: resgatar almas que estão no norte, que estão no sul, que estão no oeste, que estão no oeste, e carregar e levar até Jesus. Os magos estavam no Oriente, numa terra que não adorava a Deus, mas eles viram aquele que haveria de vir. A estrela está conduzindo os magos até Jesus. É isso que o evangelista faz, é isso que o pastor faz, é isso que a igreja faz, é carregar para Jesus. A luz não é nossa, a luz é Jesus. Por isso é que João, quando estava a batizar, ele não disse para ele disse: eis ali
Eis ali o cordeiro. Não diz isso aqui. Eis ali o cordeiro. Porque João, a missão dele era mostrar, era indicar, era apresentar a igreja, o povo, para aquele que é cordeiro. Aleluia. Versículo 19 é a chave para a compreensão do texto do livro de Apocalipse. Diz a Bíblia, versículo 19, estamos no 1. Se eu não terminar, vamos terminar no domingo. Escreva as coisas que tens visto e as que são. Olha o que Jesus está dizendo para João. Escreva as coisas que tens visto e as que são. Aleluia. E aqui, depois destas, hão de acontecer. Jesus está a dividir o livro em 3 partes. João vai escrever as coisas que são. Quais são as coisas que são? É aquilo que eu estou a ver: 7 castiçais, 7 estrelas e o Filho do Homem no meio delas. Escreva isso. Mas não só escreva isso que estás a ver. Escreva também aquilo, aleluia, que são. Quais são as coisas que são? As que são as igrejas que estão andando em caminhos tortos. São as igrejas que estão andando em caminhos errados. É do versículo 2 ao versículo 3, aonde o Senhor envia João para elogiar a igreja, envia João para criticar a igreja, envia João para recomendar, levar recomendação para a igreja, envia João para levar promessa para aquela igreja. O 112 tem elogio, o 112 tem crítica, o 112 tem recomendação e, sobretudo, o 112 tem promessa. É esta palavra, é a mensagem para a igreja. Aleluia. E as que hão de acontecer, está a falar dos eventos da tribulação. O que vai acontecer, está a falar dos eventos da guerra de Armagedon. O que vai acontecer, está a falar dos eventos da eternidade. São 3 pontos: as que são, as que estás a ver e a que hão de acontecer. 3 coisas. Do capítulo 2 ao capítulo 3, João tem enviado cartas para a igreja. A primeira carta, João envia à igreja de Éfeso, elogiam essa igreja, faz bom trabalho. A crítica, ela está a enfriar o seu primeiro amor. A recomendação, a igreja deve se arrepender e voltar às boas práticas. Qual é a promessa para a igreja de Éfeso? Vai receber a promessa da árvore da vida. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Aleluia. Qual é o elogio? Eles suportam o grande sofrimento que estão a ser submetidos, mas tem uma crítica. Eles não foram criticados, não tem nenhuma crítica. A igreja de Esmirna recebe a recomendação de Deus: sejam fiéis até a morte, irresistente e persistente. A promessa é que eles vão receber a coroa da vida. A igreja que consegue suportar as lutas, as dificuldades, vai receber a coroa da vida. A terceira igreja é a igreja de Pedro. Foi elogiado por manter a fé e a confiança em Cristo. Foi criticada por permitir a imoralidade, por permitir a idolatria no meio da igreja, mas recebe a recomendação, que é o convite ao arrependimento, mudar os maus costumes, as más práticas. Mas tem uma promessa para essa igreja: eles serão escondidos e receberão um novo nome da parte de Deus. A Tiatira é uma igreja que foi elogiada pelo amor, fé e paciência. Foi criticada por também permitir a imoralidade na igreja. Recebeu a recomendação que sejam fiéis, porque o julgamento está a chegar. Aleluia. A promessa delas é que elas vão governar as nações, é que elas vão governar as nações e receberão a estrela da manhã. A igreja de Sardes, a quinta igreja, recebeu o elogio. Alguns são fiéis, mas outros nem tanto. Qual é a crítica? É criticada por ser uma igreja morta. Aleluia. Porque alguns são fiéis, outros não são. Alguns oram, outros não oram. Alguns adoram, outros não adoram. Então Deus está dizendo que essa igreja é morta. Qual é a recomendação? Se arrependam, se fortifiquem na fé, tornem-se resistentes. A promessa, aqueles que são fiéis serão prometidos em verde branca. A Filadélfia, a sexta igreja, receberam o elogio,
porque preservam a fé, obedecem a Cristo e honram o seu nome, são criticadas. Críticas, não encontramos nenhuma crítica. Recomendação, continuem fiéis. Promessa, tem lugar garantido na presença de Deus. Um novo nome, uma nova casa, uma nova Jerusalém para eles. A Laodiceia, esta igreja não é elogiada em nada, não recebeu nenhum elogio, criticada por ser uma igreja morna, por não perceber o estado que se encontrava. Eles são frios e são quentes. Deus não quer igreja morna. Ou és quente ou és frio, ou adora ou não adora. Diabo aceita te dividir, mas Deus nunca vai aceitar te dividir. Diabo quer que você adore a Deus e vai pecar. Deus não quer te dividir. Ou és quente ou és frio. Agora eles estão a receber recomendação. Se arrependam, sejam zelosos. Promessa, vão compartilhar o trono de Deus. Veja a promessa. Se decidir ser quente, vamos compartilhar o trono com Deus. Essa é a promessa da igreja. Aleluia. Agora João está a chegar, está a dizer no versículo capítulo 4: depois dessas coisas, quais coisas? Já enviei a carta, a igreja foi arrependida, já foi recomendada. A dizer, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira comigo e disse: sobe aqui. Agora João está a dizer que depois dessas coisas, depois da igreja receber as cartas, os céus se abriram. Ele agora está a dizer, uma voz está a dizer: suba para aqui. Neste momento a igreja está a ser arrebatada. Nesse momento a igreja está a ser elevada. Está a dizer: vou te mostrar as coisas que depois dessas vai acontecer. A recomendação de Deus é dada, a advertência foi dada, a promessa foi dada. Quem cumpriu vai receber a coroa. Quem não cumprir, as coisas que há de acontecer vai cair sobre elas. Sobe no céu, a igreja vai ser arrebatada. E no versículo 3, no 4, João está a dizer: e estava sentado, era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e o orbe celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. João não estava a compreender o mistério que ele estava a ver, não estava a compreender as coisas que ele estava a ver. Ele, que é humano, está a comparar as coisas celestiais com aquilo que ele tem entendimento, com aquilo que ele tem conhecimento. Está a dizer que no trono, o que estava sentado no trono parecia jaspe, uma pedra de jaspe, uma pedra sardônica. No trono tinha um arco. Quando ele fala de pedra jaspe, é uma pedra que ela reflete, é uma luz muito forte, ela tem uma intensidade de brilho muito forte. João estava a falar que a glória de Deus era poderosa, mas quando ele fala da pedra sardônica, João estava a dizer que a pedra sardônica é vermelha como sangue. Estava a dizer que aquele que estava lá era no sangue, era alguém que remiu o sangue, era alguém que derreteu o seu sangue. Estava a dizer, é o único ser que no trono tinha arco de glória. Qual é esse arco? Arco fala de reconciliação. Quem lê a Bíblia fala que o Senhor aparece para Noé, mete o povo no barco, vai vir o dilúvio, daqui a pouco o dilúvio está a passar, e o Senhor diz: jamais, nunca mais vou mandar água para matar o povo. Gênesis capítulo 9, a Bíblia está dizendo que o Senhor põe um arco no céu, e ele diz: é o sinal da reconciliação com o meu povo. Quem é o ele de reconciliação? Não é Noé, não é Abraão, não é Paulo, não é João. Quem tem a glória é Jesus. Quem derramou sangue é Jesus. Quem tem o mistério da reconciliação, o ministério da reconciliação, é Jesus. João não viu outro ser, João viu Jesus. Vou te esclarecer, eu vou te explicar. Em Levítico, em Êxodo, a Bíblia diz que no peitoral dos sacerdotes tinha duas pedras. Tinha a pedra das 12 tribos. A primeira pedra era jaspe, a última pedra era sardônica. No peito do sacerdote. E Hebreus está a falar que Cristo é o sumo sacerdote que nos reconcilia
reconciliou com o Pai. A missão do sacerdote é nos reconciliar com o Pai, é nos trazer na presença do Pai. Então o que João está vendo é sumo sacerdote, cheio de glória, cheio de poder, aquele que carrega o ministério da reconciliação. Jesus. E no trono, e ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de veste branca, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Aleluia, aleluia. 24 anciões. Em 1 Crônicas, capítulo 24, a Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, tinham um turno de 24 para servir. Tinham um turno de 24 para servir. E estes 24 anciões, uns vão dizer que são as 12 tribos de Israel, consumando com os 12 apóstolos. É aceitável. Uns vão dizer que também esses 24 anciões é a igreja total, é a representação da igreja. Eu também creio nisso, eu também aceito isso. Aleluia. Então são todos os fiéis destes 24 anciões que representam a totalidade dos crentes que estavam assentados no trono com Deus. Porque Paulo fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Se com Ele padecemos, com Ele também reinaremos, com Ele também seremos glorificados. E no trono saía relâmpagos e vozes. Olha o que João está a dizer. Está a dizer que naquele trono saía relâmpagos e vozes. Aleluia. Este relâmpago que está a sair de vozes, ela está a falar do trono de Deus. Porque o trono de Deus hoje, o Hebreu está a dizer, no versículo 5, versículo 16, ele está a dizer que aproximemo-nos ao trono da graça. Hoje o trono de Deus é de graça, mas no momento da tribulação já não vai ser de graça, vai ser trono de juízo. Esse tempo é trono da graça, mas amanhã vai ser trono de juízo, porque Cristo vai julgar a cada um pelas suas obras. Cristo vai julgar a cada um pelos seus caminhos. Cristo vai julgar a sua igreja pela sua direção. Hoje é graça, estamos na graça, mas amanhã estaremos no julgamento. E havia diante do trono, versículo 6, um mar de vidro. Quando João está a falar que havia um mar de vidro, está a dizer que o mar de vidro representa a pia que existia naquela altura no palácio, no tabernáculo, aonde os sacerdotes tinham que lavar as mãos para se purificarem antes de entrar no templo. Então tinha que haver esse mar de cristal para a gente se lavar, para a gente se purificar, para a gente se tornar puro e entrar na presença do Senhor. Porque existe mar terreno que fala de multidões terrenas, mas tem o mar celestial que fala da multidão celestial, aonde a igreja estará lá, aonde a igreja vai habitar, aonde a igreja vai reinar, aonde os salvos e os remidos estarão com o Mestre. Vamos correr. Ele diz, capítulo 5, precisa entender Apocalipse. Capítulo 5 diz que havia, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele está dizendo no versículo 6, no versículo 4, João olhou no céu, olhou na terra, não viu ninguém digno para abrir o selo. O livro que ele está falando é um livro redondo, tinha escritas por fora e tinha escrita por dentro, tinha 7 selos à volta do livro. Quer dizer que era um livro totalmente selado, que tinha data e dia específico para se abrir esse livro. Ninguém poderia abrir. João está procurando quem pode abrir o livro. Olha no céu, não está vendo ninguém. Olha na terra, não está vendo ninguém. A Bíblia fala que João se meteu a chorar. João começou a chorar, e quando ele chorava, não foi o anjo que veio lhe consolar, não foi o Miguel que veio lhe consolar, não foi o arcanjo que veio lhe consolar. A Bíblia diz que aquele que tem o livro na sua mão direita, eu também não entendi, meu Paulo,
está com a mão direita, o livro está na mão direita, castiçais na mão direita, a estrela está com ele, mas essa mão direita que veio tocar no ombro do João para lhe dizer: não chores. Então do povo de Deus não está no anjo, não está na Maria, não está nos homens. O consolo dos homens de Deus para aquele que chora está em Jesus. É Ele quem coloca a mão no ombro e diz: não chora. É Ele quem coloca a mão nas costas e diz: fica calmo. Aleluia. João recebeu a mão. Agora um anjo está a dizer que lhe consolou Jesus, mas tem anjo que está a lhe informar: fica descansado, porque aquele que vai abrir o livro é aquele que morreu, é aquele que foi crucificado, é o Cristo. Este é digno. O livro que Adão entregou ao diabo, ele resgatou para abrir. Só ele é digno. Nos céus, na terra, só ele é digno para abrir este. E havendo tomado o livro, versículo 8, a Bíblia fala que os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do justo. A tua oração não é desperdiçada. Olha o que está a dizer, não está a dizer que está na terra. A tua oração está numa salva de ouro, está a dizer que está num recipiente de ouro diante da presença do Senhor. É onde a gente deposita a nossa oração, é onde a gente guarda a nossa oração. Então a oração nunca é feita em vão, a oração nunca é em vão. A oração vai no trono de Deus e Deus armazena nas salvas de ouro. São a oração dos santos, não é a oração do profano, não é a oração do pecador, é a oração do santo. Por isso que ser santo, como aquele que me chamou, é santo, para que a oração alcance a dimensão daquele que é santo. E cantava um novo cântico dizendo: dignos de tomar o livro e de abrir os 7 selos. Versículo 10, aleluia. E versículo 10 ele diz: e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. É aquilo que falamos. No 11 ele está a dizer: olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciões, era o número dele, milhões de milhares. João não estava conseguindo contar os números. Ele está a dizer que eram milhões de milhões, milhares de milhares. Fala da igreja arrebatada, fala dos 24 anciões, fala dos 144 mil, fala daqueles que vão resistir à grande tribulação, estarão lá no céu a adorar, a glorificar a Deus, de eternidade a eternidade. Aleluia. Vamos no versículo 6. Senhor tomou o livro. São 7 livros. Versículo 6, capítulo 1. A Bíblia fala que o Cordeiro, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei. São quantos selos? 7 selos. Capítulo 6, ele abriu o selo. Nós aqui, a igreja, perceber que nós já estamos na grande tribulação. A grande tribulação comporta 7 anos. Essa grande tribulação, onde Deus vai despejar a sua ira, onde o anticristo vai tomar o ápice da sua enganação, no seu poder. E estes 7 anos vai ser dividido em 2 partes. São 3 anos e meio da grande tribulação. Depois vem o momento que o Senhor vai dar oportunidade àqueles que resistirem. Depois virá 3 anos e meio para totalizar 7 anos da grande tribulação. Aleluia. Depois da grande tribulação vem a guerra de decisão, que vai acontecer no vale de Josafá. Aleluia. Josafá significa Deus é o juiz. Estamos a falar de Armagedon. Vai acontecer a guerra de Armagedon, aonde, aleluia, o anticristo vai ser derrotado. Depois vem o reinado com Cristo de 1000 anos, onde a igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos. E nesse tempo a igreja, o diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, vai ser preso, vai ser aprisionado. E quando nós estivermos a reinar com Cristo, o diabo vai ser preso. Depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto. Aleluia. E Deus vai despejar a sua ira total para derrubar a Babilônia, aquela que tem sido a prostituta da igreja, aquela que tem corrompido a igreja e a humanidade. E depois estaremos em Nova Jerusalém.
Ele abriu os 7 selos. Abriu o primeiro selo. A Bíblia fala que quando abriu o 7 selo, olhei e um cavalo branco estava sentado sobre ele. Tinha um arco e foi-lhe dar uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Olha o que ele está dizendo. Quem está com a carta, quem está abrindo o selo é Jesus. Jesus abre o primeiro selo. E o João, o que ele está vendo? Um cavalo branco sentado sobre ele. Tinha um homem que estava sobre o cavalo branco, e na sua cabeça tinha o quê? Tinha uma coroa, tinha um arco, e ele tinha uma coroa. Coroa fala do poder do diabo Satanás, e o arco que o diabo está com ele. O anticristo vai vir assim, vai vir simulando que quer paz, mas ao fim e ao cabo quer guerra. Ele vem num cavalo branco para nos confundir que está a trazer paz, mas ele não está só. Ele no cavalo que está sentado tem um arco. Repara que ele tem o arco, mas não tem a flecha. Ele tem o arco, mas não tem a flecha. Ele vai vir como se tivesse implementar a paz, mas ao fim e ao cabo ele vem para implementar a guerra. Vem com o arco para depois começar a guerrear contra os santos. Vem com o arco para depois começar a matar os santos, para enganar todos, para enganar a muitos. E havendo aberto o segundo selo, no versículo 3, a Bíblia diz que João viu a sair um cavalo vermelho. Cavalo vermelho está a representar guerra. Aleluia. E a guerra nós temos visto virá para destruir, virá para matar. Aonde os governos, aonde as nações vão usar a sua mais nobre e poderosa arma para destruir a nação, para destruir a terra. E João está a abrir, Deus está a abrir o terceiro selo. João está a dizer, no terceiro selo, olhei cavalo preto. Cavalo preto representa fome. É isso que o anticristo vai implementar. É uma fome tremenda, uma fome miséria jamais vista. Ela vai implementar a fome. Virá como cavalo preto. E no quarto selo ele abre, e João está vendo um cavalo amarelo. No cavalo amarelo representa a morte. Aleluia. Representa a morte. Ele virá para matar, virá para destruir, virá para desfazer. Esta é a missão atribuída ao diabo Satanás. Vem no cavalo amarelo para simbolizar a morte. Já no quinto selo, João está vendo debaixo do altar. Prepara algo que aconteceu aqui. Antes de abrir o sexto selo, abrir o quinto selo, João disse: vi debaixo do altar. Versículo 9: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Essas pessoas que João viu mortas debaixo do altar são aquelas pessoas que resistiram, que hão de resistir a essas pestes, a estas. E eles serão elevados ao trono de Deus. Até a essa altura, no versículo 9, estamos mais ou menos a passar os 2 anos da grande tribulação. Repara que são 3 anos e meio. São 2 anos da grande tribulação. É que o Senhor está abrindo o selo e o diabo Satanás está a implementar as suas estratégias. Aleluia. No versículo 12, o sexto selo é aberto. Agora João está a olhar, está a ver um grande temor de terra. O sol se escureceu. Aleluia. O céu se retirou. Os reis da terra estão a fugir, estão a correr, porque este sexto selo está a anunciar o grande dia do Senhor. Aleluia. Aleluia. E diziam aos montes: cai sobre nós. Aqueles que estavam passando enfermidades, estavam passando a pobreza, agora estão a procurar a morte, porque a dor é tanta, a dor é tanta, a tribulação é tanta. Eles preferem morrer, estão a procurar a morte. Mas naquele dia a morte se escondeu, o céu se escondeu, a terra fugiu. Aleluia. Porque vindo o grande dia da sua ira, e que poderá destruir. No versículo 7, viu outro anjo subir, e que tinha o selo de Deus vivo. Versículo 7. Versículo 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra,
nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E viu outro anjo subir do lado do sol, nascente, que tinha o selo de Deus vivo. O selo de Deus vivo não é outro senão o Espírito Santo de Deus. Clamou com grande voz, 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra: não danifiqueis a terra, aleluia, antes de terminar, de vir a segunda parte da grande tribulação. Deus está a dar oportunidade, Paulo me anunciou o tempo, se tiver a passar. Deus está a dar oportunidade para que eles possam se converter. Aqueles que ainda resistirem possam se converter. Ainda está dizendo no versículo 4: e ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. De cada tribo Deus tirou 12.000 pessoas, 12.000 selados. Deus começou a selar em cada tribo de Israel 12.000, e temos um total de 144.000 da tribo de Israel. Só que não parou por aí. São daqueles judeus que guardavam o Messias, aqueles que creram em Jesus, aqueles que esperavam em Cristo. Agora no versículo 9, a Bíblia vai dizer que dentre esses selos vieram também, aleluia, aqueles, no versículo 14, leia comigo. E eu disse: Senhor, o anjo pergunta a João: então, quem são esses? De onde vieram? E João está a dizer, o anjo está a responder a João: estes são os que vieram da grande tribulação, aleluia, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servam de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com suas asas. Aleluia, aleluia. João está a dizer que os 144.000 vieram da tribo de Israel, mas também tem aqueles que resistiram à grande tribulação, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se converteram, aqueles que receberam a palavra. Eles também foram selados e estão diante do trono do Senhor para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Aleluia, aleluia. E agora Deus está abrindo o 7º selo. A igreja está lá nos céus. Os 144.000 estão lá nos céus. Os 24 anciãos estão nos céus. Os que venceram e resistiram à grande tribulação estão lá nos céus. A Bíblia diz: e havendo aberto o 7º selo, versículo capítulo 8, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. Fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. Deus está a dar oportunidade a mais pessoas para se arrepender. Está a dar oportunidade para mais pessoas para se converterem antes de vir a grande ira do Senhor. Agora, a Bíblia está a dizer que veio um anjo, 7 anjos, para trocar trombeta. A primeira ira do céu foi despejada nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, onde os selos foram abertos. Agora estamos a transitar para outra parte, aonde o Senhor, os anjos vão tocar as trombetas. São 7 trombetas. Depois de se tocar as 7 trombetas, virão as taças da ira do Senhor, que é o penúltimo e despejar da ira de Deus sobre essa terra. O anjo tocou a primeira trombeta e houve saraiva na terra. Aleluia. O anjo tocou a segunda trombeta, lançada no mar. Aleluia. E foi lançada no mar uma coisa como esse grande monte ardendo em fogo. E o anjo tocou a terceira trombeta no versículo 10 do capítulo 8. Aleluia. Aí está a dizer que uma grande estrela ardendo como uma tocha caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. As águas ficaram amargas, e essa estrela é chamada absinto, que torna a água amarga. Caiu sobre os rios e é lançada. O anjo lançou o quarto selo, tocou a quarta trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem e a terra do dia não brilhasse, semelhante à noite. Aleluia. No capítulo 9, o anjo toca, aleluia, a quinta trombeta, e ela continua. Oh Jesus. E ela toca a quinta trombeta, e ela diz que ao tocar essa trombeta é lançada, é despertada para o homem que
que vem na terra para enganar a muitos, para destruir. Este homem é chamado Abaddon, e em grego é chamado Apolion, que significa destruidor. Veio para destruir. Os mares estão amargos, as águas estão amargas, mas ainda assim veio Abaddon para destruir o remanescente. E o anjo tocou no versículo 13 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a sua sexta trombeta, e João ouviu uma grande voz do altar do ouro que estava diante do Senhor. Aleluia. No capítulo 20, no versículo 20, os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de Deus e das suas mãos para não adorarem. A Bíblia diz que mesmo se eles estão nessas pragas, ainda tem pessoas que não se arrependeram, não se converteram, não se deleitaram na presença do Senhor. Aleluia. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicação, nem dos seus frutos. E aí o Senhor manda trazer, aleluia, uma nuvem de glória que desce sobre ele, um órgão celeste, e tinha um livro aberto. Aleluia. A Bíblia está dizendo que João agora está vendo um anjo glorioso. Ele está descendo a terra. Aquele anjo ao chegar, eu estou falando do capítulo 10, ele vem com o livro na mão, coloca o seu pé na água, o outro pé na terra. Ele está entre a água e a terra, e ele está com o livro na mão. Agora um dos anjos veio falar para o anjo: vai até a este anjo. O anjo que está com o livro não é outro senão Jesus. O anjo diz ao João: vai para lá, recebe o livro. E João vai lá, recebe o livro. E quando João toma o livro, a Bíblia fala que o anjo falou: toma esse livro e coma esse livro. Quando comeres esse livro, será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. É amargura por causa da ira de Deus, é amargura por causa da ira de Deus, mas ao anunciar é doce para aqueles que não tentaram se converter. Agora João tomou o livro e ele diz: importa que profetizes. João, depois de comer a profecia, no capítulo 11, versículo 2, João está dizendo, ele disse: meça o átrio no templo, meça o templo, mas deixa o átrio. Está dizendo, meça, toma as medidas, toma as medidas do lugar santíssimo, mas o átrio não meça. É para os gentios, é para aqueles que não são convertidos. Mas a tua mensagem vai ir para aqueles que estão no lugar santo. A tua mensagem vai ir para aqueles que estão no átrio, aqueles que ainda não se converteram, aqueles que não aceitaram o Mestre, aqueles que não aceitaram Cristo. Aleluia. Por 42 meses você vai profetizar. João está lhe dizendo: 42 meses é equivalente a 3 anos e meio, que é equivalente ao ministério de Jesus, que é equivalente aos 3 anos e meio da grande tribulação remanescente. É o momento derradeiro para que a igreja se converta. Em 3 anos e meio, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou. Uns aceitaram, outros desprezaram, outros ignoraram, mas ele dá mais uma oportunidade. Em 3 anos, João vai profetizar. Aleluia. Agora, a Bíblia está dizendo, versículo 3 do capítulo 11: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. 1260 dias. Está falando de 3 anos e meio. Está falando de 42 meses. As 2 testemunhas. Uns vão dizer que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Outros vão dizer que é o Noé e é Elias, que não viram morte. Outros vão dizer que é o Elias e é Moisés, porque apareceram na transfiguração com Jesus. Aleluia. Eu também fico com essa tese. Os 3 anos e meio das testemunhas de Deus que hão de profetizar é Moisés e Elias, porque 2 testemunhas. No passado a verdade só era aceite se tiver 2 testemunhas. Deuteronômio capítulo 17 diz a Bíblia: aquele que for testemunhado por 2 testemunhas, 3
Moisés testemunha, este vai morrer. Mas aquele que lhe foi testemunhado, só com uma testemunha, não pode morrer. Por isso é que tinha que ter duas testemunhas. Por isso é que Jesus, quando veio, ele veio na transfiguração. Apareceu Moisés e Elias. Deixa abrir tua mente. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Os judeus tinham devoção aos profetas e tinham devoção à lei. Por isso é que no templo passado, na sinagoga passada, tinha duas cadeiras. Uma que representava Elias, profeta, e outra que representava Moisés, a lei. Então Jesus estava aí, mandando duas testemunhas para pregar. Deixa eu te garantir por que são Elias e Moisés. O texto responde, e ele diz que essas testemunhas vão fazer, aleluia, descer fogo no céu. Essas testemunhas vão fechar o céu para não chover. Dizem que essas testemunhas vão tocar na água para se transformar em sangue. Não é outro senão Moisés, não é outro senão Elias. Agora testemunhas estão a pregar e vão lhes matar, porque não querem receber a palavra de Deus. Para quem pega a palavra se prepara para entregar a sua vida a favor do mestre, a favor da palavra. Agora eles mataram, vão ficar 3 dias na rua, os corpos deles, aleluia, 3 dias na rua, mas daqui a pouco estão a ressuscitar. Eles ressuscitando, estão aí para o sétimo anjo tocou a sua trombeta, a última trombeta, e iraram-se nações, e veio a ira. No versículo 12, João faz um resumo de tudo o que está acontecendo. No versículo 12, João apresenta eventos que já aconteceram. João apresenta eventos que aconteceu. João apresenta eventos que vão acontecer. No versículo 13, a Bíblia está a dizer que pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tem 7 cabeças. Olha o que João está a dizer. Ele viu a sair do mar uma besta, tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Fala do poder do diabo e da decápole das cidades que adoravam vários deuses. Agora ele está a dizer que ele foi dado uma boca. Versículo 5. Esta besta que saiu do mar foi lhe dar uma boca para proferir grandes coisas e deu-lhe poder para agir durante 42 meses, durante 3 anos e meio, a metade da grande tribulação. Esta besta que saiu do mar tem agora a outra parte. Estamos aqui a falar que é a manifestação do anticristo. A besta fala do anticristo, aquele que é o contrário a Cristo, aquele que é contrário à vontade de Cristo. A besta vai se levantar e ele vai pregar durante 42 meses, durante 3 anos e meio. Para que foi dado poder para profetizar, para falar blasfêmias. Vai falar coisas que parecem vir de Deus, mas não é de Deus. Vai falar coisas que parecem de Deus, mas não é de Deus. E a Bíblia ainda fala que eles adoraram todos que habitam na terra. Esse nome não é escrito no livro da Cordeiro. Os que vão adorar a anticristo são aqueles que o nome não está no livro da vida. Vão adorar o anticristo, vão adorar a besta. João não para por aí. João está dizendo no versículo 11: e vi subir da terra uma outra besta que vai dar poder àquela besta e vai incitar o povo para adorarem a besta que veio do mar. Estou a dizer, a besta que veio do mar não tem poder, mas quem vai lhe dar poder é o diabo, Satanás. Mas vai sair outra besta da terra que vai fazer com que as pessoas venham adorar a besta que saiu do mar, venham adorar o anticristo. É isso que tem acontecido também. Tem se levantado besta no meio da igreja, no meio desta nação, enganando muitos, confundindo muitos, pensando que é mal, pensando que é bom, mas tudo quanto eles forem é mal. E eles vão implementar aqui, aleluia, algo extraordinário. Vão implementar aqui a crise religiosa e a crise política. Por isso que eles estão dizendo que naquele tempo a crise religiosa vai invadir a igreja, vai invadir a nação, vai invadir a terra, mas também a crise política, mas também a crise sociopolítica. Por quê? Porque só vai comprar aquele que tiver a marca da besta, só vai pagar aquele que tiver a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta não vai
poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comprar. O número da besta é o nome da besta, 666, que é o número do homem. Alguns dizem que é chip, alguns dizem que é vacina, alguns dizem que vão nos colocar na testa. Não. Espera uma terça-feira, vamos falar sobre a marca da besta, vamos estudar sobre a marca da besta, vamos compreender qual é a marca da besta. Mas aqui a marca da besta é um homem, é uma pessoa, aleluia, e que o anticristo vai tomar o seu ápice. Muitos vão se corromper nesta fase, muitos vão se corromper nesta hora, muitos vão se corromper neste momento. E agora a Bíblia fala que depois desse momento, para consumar a ira de Deus, capítulo 15, a Bíblia fala que viu outro grande, admirável anjo. Depois desse momento todo, o anticristo toma o seu ápice, vai converter a muitos, vai fazer com que muitos o adorem. João está falando que agora eu vi 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus é consumada nesta fase, antes de entrarmos para o Armagedon. São 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. A primeira taça foi despejada no capítulo 16, versículo 2. A segunda taça, o anjo derramou no mar. A primeira derramou na terra. A segunda ira de Deus foi derramada no mar. A terceira foi derramada nos rios. A quarta foi derramada sobre o sol. A quinta, no versículo 10, foi derramada sobre o trono da besta, do anticristo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Agora no versículo 16, a Bíblia diz assim: e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. A Bíblia está a dizer que na sexta taça da ira de Deus, o Senhor congrega todos esses, a besta, a antiga serpente, o anticristo, no vale de Josafá, que está escrito em Joel capítulo 3, no vale de Josafá, que é o lugar chamado Armagedon. Armagedon significa guerra de decisão, ou a luta decisiva. É aqui onde Deus vai aniquilar de uma vez por todas as astúcias da antiga serpente. E no versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. Quando o anjo derramou a sua taça no ar, o anjo vem declarar: está feito. No versículo 17, agora o anjo estava a clamar: é derrubado a grande Babilônia, aquela que tem prostituído a igreja, aquela que tem confundido a muitos, aquela que tem enganado a muitos. Ele diz que as águas que viste, no versículo 17, João está a dizer que a Babilônia antiga representa o diabo Satanás e o seu exército. Eles foram aniquilados, eles foram destruídos, eles foram ceifados. E no capítulo 19 que nós lemos, no versículo 18, estão a celebrar. No capítulo 19 que nós lemos, está falando da vitória de Cristo. Está falando da vitória de Cristo em relação à grande Babilônia. A Bíblia diz que vi no céu aberto, eis que um cavalo branco assentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Fiel e verdadeiro não é outro senão Jesus. É o único fiel e verdadeiro. A Bíblia diz: se mantemos fiel, Ele continua fiel. Se formos infiel, Ele permanece fiel. Só Ele é justo. Ele permaneceu justo, mas continua. Os seus olhos, João está a descrever a Jesus. Os seus olhos eram como de chama. Não há nada que podemos esconder de Cristo. Não há nada que podemos esconder de Mestre. Os seus olhos são como de chama. Eles vejam tudo. Eles podem tudo. E ele diz, versículo 13: e estava vestido de uma veste cingida em sangue, nome pelo qual se chama
é a palavra de Deus vestida de sangue. Está falando de veste de Cristo, as vestes que nos redimiu, as vestes que nos guardou, as vestes que nos lavou, as vestes que nos purificou. João está a dizer, 1 João capítulo 5, versículos 6 a 8, 3 coisas testificam na terra e 3 coisas testificam no céu. Na terra testificam 3 elementos: o Espírito, o sangue e a água. João não para por aí. No céu também 3 coisas testificam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos a falar da autenticidade dos testemunhos, das testemunhas. Na terra 3 coisas testificam: o sangue, a água e o Espírito. Eu lembro-me de um homem ter pecado, do Adão ter falhado. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus mata o cordeiro e coloca as vestes de Adão. É verdade que o sangue e a carne se guardou, mas o homem não poderia, não deveria comer a sangue. Deus não deveria receber aquele sangue, porque o homem pecou, desobedeceu. Sangue fala da divindade de Cristo, água fala da divindade de Cristo, sangue fala da humanidade de Cristo. Quando Adão peca, ele recebe a roupa, mas não dá o sangue. Mas quando Cristo aparece, quando Cristo vem, a Bíblia diz que ele desceu do batismo, que era para trazer a reconciliação do homem com Deus. Aleluia. O homem estava preso nas astúcias do diabo, o homem era preso no pecado, o homem vivia acorrentado, e a corrente não é quebrada. A dívida que o homem tinha só é paga pelo sangue, mas a liberdade do homem é por causa do batismo. Liberdade da desobediência, liberdade do pecado é por causa da água. É a água que testifica, é o sangue que liberta. O sangue traz a reconciliação, a água traz a santificação. Então eu estou a dizer, Cristo quando desceu na água, o Espírito desceu para testificar na terra. A água estava aí, o Espírito tinha que descer. O Espírito Santo no jardim só pairava. Depois do homem pecar, o Espírito já não comunicou com Adão, expulsou o Adão do jardim. Mas o Espírito aparece depois do mestre descer na água. Quando desce na água, está a morrer antigo homem, está a libertar o homem da desobediência, está a libertar o homem do pecado, está a santificar. O Espírito é santo, veio para santificar. Por isso é que a pomba desceu. A pomba não desceu em nenhum momento, só desceu depois do mestre ser lavado, ser batizado. Quando o Espírito desceu, agora o Espírito está a nos conduzir. E o mistério de Cristo não se limitou na água, se limita também no sangue. Por isso é que o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho. A água era para purificar os judeus naquela altura, era para purificar os judeus. Mas agora eu estou a ver o mestre, depois de ser batizado, está indo moda, está a transformar água em vinho. Vinho não é porque a água era vinho, não é porque Moisés quando tocou a água virou sangue, mas era vermelha como sangue. Está na Bíblia. Mestre está a transformar a água em vinho. A água era para trazer a reconciliação. Por isso é que depois de transformar o vinho, a água em vinho, a Bíblia disse que muitos adoraram-no, glorificaram-no. Só adora quem é reconciliado, só adora quem volta para o mestre, só adora quem volta para o Senhor. Por isso é que nós nos adoramos, porque fomos remidos e lavados e reconciliados com o mestre. Aleluia. Mestre agora está na cruz, o sangue está a descer, está aparecendo um homem, está picando no lado de Jesus. Ao picar no lado de Jesus, está a sair água e sangue. João capítulo 19, ele foi lá, ele pica, está a sair água e sangue. Repara que Cristo não poderia morrer sem antes lhe picarem. I have to open your mind. Não poderia morrer sem antes de lhe picarem. Por quê? Porque ele é o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O nosso corpo é composto por 70% de água, e também temos um rio de sangue que circula pelas nossas veias. E a água é muito importante para nós, porque ela, para além de purificar, para além de nos limpar, ela também retira as toxinas do sangue, por meio do suor, por meio da urina.
morrer facada com a espada. Por isso que o mestre, Deus, quando matou o cordeiro, não tinha que dar no homem, não tinha que servir para a remissão, seria somente para o anão, mas o cordeiro que tinha que dar não seria imaculado, porque foi espetada a facada. Agora Cristo na cruz, Ele está lá na cruz, como Deus é santo, depois de se batizar, Ele está a falar: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Adão não entregou, lhe foi retirado o espírito. Jesus não pediu, batizou, o espírito desceu. Agora na cruz, por causa da santidade, porque ele já foi levado e Deus é santo, ele agora está a dizer: Pai, estou a entregar, estou a devolver, porque vou me sujar, porque vou me encarnar, vou me sujar. Deus, Jesus, não lhe picaram para morrer, não lhe pegaram de lado para morrer, morreu para lhe picar, não lhe picaram para morrer, porque o cordeiro não tem que ser imaculado, não tem que ter manchas, não tem que ter sinal, não pode ter ferida. Por isso que ele entregou, morreu. Agora ele está a picar, está a sair água e sangue, está a sair água. Adão lhe tiraram de lado, nasceu a Eva, a noiva. Agora Cristo está a lhe picar de lado, está a nascer a igreja com água para santificar e sangue para reconciliar. E sangue para reconciliar. Aleluia. E o nome dele é a palavra de Deus. O nome dele é a palavra de Deus. João está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em Gênesis está dizendo que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da água, e a palavra trouxe à existência aquilo que não existia. E eu vou te falar assim: esta palavra é a fonte da ordem criada em Gênesis 3. Esta palavra no Antigo Testamento é a origem do chamado, conforme Isaías capítulo 6 diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta palavra é o conteúdo da mensagem profética, a mensagem que nós pregamos, a mensagem que Ezequiel anunciou, a mensagem que Jeremias anunciou. No Antigo Testamento, essa palavra é próprio Jesus. É a carne, é a palavra feita carne, habitou no meio de nós. João disse: a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ser de glória e de verdade. Ela também diz que essa palavra é a palavra do Pai. Em João capítulo 16 diz que a palavra que fala não é minha, é a palavra do Pai. Ela também é o evangelho do reino de Deus. Então Jesus é a palavra em carne, é a palavra feita carne, é a palavra que habita no meio de nós, é a palavra que nos dá vida. E esta mesma palavra é representada por água. João 8 diz que rio de águas fluirão em vós. Por isso é que a palavra é que purifica. Vós já estáis purificado pela palavra que vos tenho falado. Então esta palavra que Jesus liberou, esta palavra que Jesus deu, é a água para purificar o nosso âmago, é a água para purificar o nosso interior. E através do seu sangue nós olhamos da cruz para buscar a reconciliação com o Pai, para buscar a santificação com o Pai, por meio do batismo, por meio da sua palavra, por meio da sua vida. E Cristo é o redentor desta igreja, aquele que é de julgar este povo, aquele que é de julgar aqueles que não são fiéis, aquele que o seu nome não está no livro da vida, aquele que vive no pecado, aquele que anda no caminho pecaminoso, aqueles que andam no mau caminho, aqueles que são mornos, servem com relaxo, servem tipo não quer, ora como não quer, lê para a obra de Deus relaxadamente, a ira de Deus vai cair. Aleluia. Mas eu sei que há pessoas que hão de reinar com Cristo, há pessoas que hão de aceitar o trono do mestre, há elementos